Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho de 2025 e você confere nesta edição. Campanha de vacinação antirrábica começa em Uberlândia na próxima semana. E ainda, recesso escolar mexe com a rotina das famílias e aquece diversos setores da economia. E hoje, nosso tema em destaque é impactos do uso do celular para as crianças. Isso e muito mais, você confere agora. A Prefeitura de Uberlândia realiza campanha de vacinação antirrábica a partir da próxima segunda-feira. Confira. A primeira etapa da 41ª campanha de vacinação antirrábica acontece na zona rural e nos distritos da cidade até o dia 15 de agosto. Os agentes devidamente uniformizados, portando o crachá de identificação, percorrerão toda a zona rural de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. E aos sábados, o trabalho acontecerá nos distritos de Itapuirama, Cruzeiro dos Peixotos e Martinésia, e nas regiões de Jockey Camping, Chácaras Panorama e Douradinho. Devem receber a dose cães e gatos com mais de 3 meses de vida, com exceção daqueles que estejam doentes ou no período de gestação ou lactação. Um estudo da rede de observatórios do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania constatou que os órgãos de segurança pública estaduais não têm uma padronização para classificar crimes socioambientais. Por consequência, muitos casos não são registrados oficialmente. Segundo o boletim Além da Floresta, as principais vítimas das mudanças climáticas, povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, ainda estão invisíveis nas estatísticas oficiais. Para tentar suprir as lacunas, a rede de observatórios coletou ocorrências de conflitos socioambientais em diversas fontes entre 2023 e 2024. O levantamento Além da Floresta contabilizou 495 ocorrências em categorias como crimes contra a fauna, contra a flora, de poluição, de exploração mineral e outros. Maranhão e Pará concentram o maior número de ocorrências, com quase metade de todos os casos. Foram também os estados com mais registros de exploração ilegal do patrimônio ambiental. As violências que envolvem o meio ambiente não se limitam apenas a atos ilegais, também decorrem de ações oficiais e autorizadas, como a abertura de estradas, obras de grandes hidrelétricas e desmatamento para pecuária e mineração legalizada. As violências que envolvem questões ambientais vão além da exploração de recursos. A rede de observatórios identificou conflitos como ameaças de fazendeiros a lideranças indígenas ou quilombolas, extorsões, homicídios e roubos, não contabilizados ainda nos registros oficiais. Quando se consideram os dados oficiais, os crimes contra a fauna e a flora são quase 70% do total. Entre 2023 e 2024, São Paulo registrou crescimento de mais de 246% em crimes de incêndio em mata ou floresta. É também o estado com o maior número de crimes ambientais. O Rio de Janeiro se destaca no contrabando de animais silvestres, bem como nos dados oficiais, na exploração de saibro e areia para abastecer o mercado irregular da construção civil, operado por grupos milicianos. Os recursos, muitas vezes, são retirados de áreas quilombolas. Uma das formas de mitigar um pouco essa lacuna de informações é a gente adotar uma integração maior entre as polícias estaduais com os órgãos federais também, né? A gente tem uma falta de articulação entre as bases de dados dessas polícias, e não só uma falta de articulação, mas também uma falta de padronização. Porque para qualquer ação, qualquer política pública de intervenção, a gente precisa saber delimitadamente, de maneira muito bem identificada, quais são os territórios onde esses crimes acontecem e também o perfil das vítimas que sofrem mais esse tipo de violação. E as férias de julho já estão mexendo com a rotina das famílias e aquecendo diversos setores da economia, como o turismo. Na rodoviária e no aeroporto já começou o vai e vem de famílias com crianças. A gente passa boa parte do ano se
preparando para o período das férias, organizando alguma atividade diferente com eles para sair da rotina e desestressar, né? Eu tenho 2 filhas que estão residindo aqui em Brasília e aí nesse período de férias nós sempre estamos vindo para cá. De vez em quando, nem sempre, né? Mas quando pode a gente dá uma viajada, né? Esparear um pouco a mente e é sempre bom viajar. 86 milhões de brasileiros pretendem tirar férias em julho. Não à toa, essa é a opção de 58% dos pais e mães que aproveitam o recesso escolar. No total, cerca de 71 milhões de pessoas querem viajar nesta época. O destino preferido é praia e, para a maioria, a viagem será com a família. Isso vai ativar, obviamente, o setor de turismo, de viagens, de passagens aéreas, etc., mas isso também vai ativar os setores de material de construção, shoppings, e nas visitas a shoppings, as lojas, o varejo acaba também tendo muito mais oportunidades de vender algum produto. Para muitos pais e mães, o recesso escolar também é um desafio. É preciso conciliar o trabalho com os filhos em casa, além de buscar alternativas acessíveis de lazer. A gente fica se revezando para poder se ajudar com ela, porque ela já estava sem aula e a gente faz um quebra-cabeça, assim, montar um quebra-cabeça para poder se desdobrar e dar conta dela. Para setores da economia, é a oportunidade de movimentar o caixa. Isso significa, por exemplo, que os shoppings pensem em mais alternativas de lazer dentro do shopping. Ter ali um espaço reforçado para crianças, algum tipo de diversão, para além daquela que já é normal, né? Considerando que 84% dos brasileiros que pretendem tirar férias dizem que vão ao shopping como uma das suas atividades. 80% vão ao cinema, por exemplo. A produção de sorgo, um cereal usado na alimentação animal, tem crescido no Brasil. Um dos motivos é o baixo custo de produção. O sorgo é uma espécie de gramínea amplamente cultivada em locais de clima tropical e subtropical. No Brasil, ele é tradicionalmente utilizado como forragem, grão para ração animal e, mais recentemente, tem sido usado como insumo para a produção de etanol e biocombustíveis. Sua maior vantagem está na resistência à seca e em sua capacidade de crescer em solos menos férteis, o que o torna especialmente atrativo em regiões do cerrado e semiárido. Wecker produz o sorgo há 15 anos e o baixo consumo de água foi exatamente o motivo que o levou a investir no produto. O sorgo hoje é uma opção muito viável, né, para a agricultura brasileira. Essa área mesmo aqui ia ser plantada milho. Mas com mais de 40 dias aí sem chuva, a gente mudou, né, o projeto para plantar sorgo, porque ele gasta muito menos água. O risco é muito menor da lavoura de sorgo do que de uma lavoura de milho. Por isso a opção pelo sorgo. O sorgo também contribui para a rotação de culturas e a recuperação do solo, práticas que favorecem a sustentabilidade agrícola. Seja no coxo dos animais, nos tanques de biocombustíveis ou nas estratégias de rotação agrícola, o sorgo está deixando de ser coadjuvante e assumindo um papel central na agricultura do futuro. A ave suíno hoje se usa muito sorgo. E quando se coloca o preço na ração, isso representa muito na atividade deles. E aí com custo aí em torno mais ou menos de 20% menos, por isso vem crescendo muito, né, a cultura de sorgo, porque isso impacta muito no resultado, tanto de quem trabalha com ave, quem trabalha com suíno. As olheiras afetam a autoestima. Com o escurecimento da pele na região ao redor dos olhos, muitas pessoas têm recorrido a procedimentos que podem ajudar a resolver o problema. As olheiras são alterações na pele ao redor dos olhos, que podem surgir por diferentes causas. E não é só cansaço ou noite mal dormida, não. As olheiras vascular, as olheiras pigmentar, elas, como eu falei, elas estão mais relacionadas com questão de saúde mesmo. Mas a olheira estrutural, que é do próprio processo de envelhecer, todo mundo um dia vai ter. Porque o envelhecer faz com que a gente comece a perder compartimentos de gordura nessa região que vão descendo e você vai ficando com uma profundidade na região da área dos olhos. Então, a olheira estrutural, todo mundo um dia vai ter que tratar. Então, esse preenchimento da região infraorbital com um produto adequado vai devolver essa
perda de volume que aconteceu ao longo dos anos. Jales consegue se olhar no espelho hoje com muito mais prazer. Decidiu tratar as olheiras com um preenchedor. Me incomodava muito o escurecimento, principalmente dessa região aqui, porque você pode dormir 15 horas direto que você acorda com a área escurecida. Aí você pode passar creme, e sim, não resolve, sabe? Foi aí que eu conheci o Elancê, eu pesquisei sobre e vi os resultados dele incríveis. E o Elancê é simplesmente magnífico, porque assim, ele vai criar um novo tecido ali no local, né? Você rejuvenesce, né? Não tem nada melhor do que você acordar e olhar no espelho e ver que tá tudo ok, que tá tudo bem. Isso é muito gratificante. O tratamento de Tatiane mudou além da autoestima. Ela começou a se preocupar além da estética. Refletiu na saúde em geral, né? O corpo, eu me senti mais disposta, mais animada, né, para realizar as atividades do dia a dia e o esporte também. Então, para mim, foi uma mudança positiva, tanto na parte estética quanto na parte da saúde. Muitas vezes as olheiras interferem diretamente na autoconfiança e cuidar delas pode ser também uma forma de reencontrar a autoestima. Um estudo recente revelou que cerca de 78% dos casos de olheiras são observados em mulheres. Os dados são de uma pesquisa publicada na revista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. As pessoas estão sobrecarregadas, às vezes não conseguem dormir adequadamente à noite, uma jornada intensa com ciclo de sono pequeno, com inversão às vezes do ciclo circadiano, a pessoa dorme às vezes de dia, não dorme à noite, tudo isso vai interferir nesse cansaço e nessas olheiras que vão ser mais evidentes. E o Brasil subiu 4 posições no ranking mundial que mede a competitividade das economias. Acompanhe. No ranking mundial de competitividade do IMD e da Fundação Cabral deste ano, que avaliou 69 países, o Brasil teve um resultado positivo. Saiu da posição de número 62 em 2024 para a posição 58 em 2025. A gente está tentando entender o quanto que um país como o Brasil, o quanto que ele poderia ter potencial de futuro e que isso impacte, como eu disse, na vida de todos nós. A análise também destacou o diferencial dos mais competitivos do ranking. 5 pilares são prioridades para os países altamente competitivos: abertura para o comércio internacional e investimento estrangeiro, a baixa carga tributária e simplificação de impostos, regras claras para fazer negócios e estabilidade legal, forte geração e transferência de conhecimento e plano estratégico de nação e visão de longo prazo. A gente tem visto que aqueles países que crescem muito são aqueles países que têm formação de mão de obra, que têm olhado para a questão das novas tecnologias e o quanto que isso impacta ou impactaria, né, na geração de empregos. Um país como o Brasil, que vive muito da importação e exportação necessariamente, dos seus minerais, dos seus recursos naturais para comércio exterior, já passou do momento da gente discutir o quanto que a gente poderia exportar de tecnologia. Para isso a gente tem que voltar ao básico. Isso não é uma agenda de curtíssimo prazo, isso é uma agenda de longo prazo, para avaliar a qualificação da nossa mão de obra, tanto no ensino médio, fundamental, necessariamente no ensino superior. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com a nossa entrevista sobre os impactos do uso do celular para as crianças com a psicopedagoga Eliane Santa Cecília. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais. O estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso.
você. Você é livre para escolher seu caminho. Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração. E viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU. O uso precoce de celulares por crianças e adolescentes tem sido alvo de alertas de especialistas do mundo inteiro. No Brasil, uma iniciativa coletiva propõe algo diferente. Marco Aurélio é pai de 2 crianças e quando percebeu os efeitos nocivos das telas no mais velho, que hoje tem 9 anos, decidiu vetar redes sociais e não dar celular para os filhos durante a infância. Uma das coisas que a gente aprendeu é que as crianças precisam, não só elas precisam, mas elas querem limite. E às vezes parece muito desafiador dar esses limites, cara, mas depois de 24, 48 horas, principalmente se são crianças menores, é muito mais fácil, ela se adapta, vai para outra coisa. Marco Aurélio é um dos mais de 10 mil responsáveis por crianças e adolescentes que aderiram ao movimento Desconecta, inspirado em iniciativas internacionais e estudos científicos em prol do uso equilibrado da tecnologia na vida dos pequenos. O Desconecta propõe um pacto entre famílias. Quem participa assina um documento digital se comprometendo a adiar a entrega do primeiro smartphone ao filho até pelo menos os 14 anos e a não permitir redes sociais até os 16. Para as que já têm celular, a gente nem indica assim retirar abruptamente, a gente indica uma avaliação, né? Essa criança acabou de ganhar celular, né? Dá para retroceder, dá para trocar por um celular sem internet, aqueles celulares antigos que a gente usava, né? Na nossa época, que ainda estão disponíveis e que cumprem a função de comunicação. Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista de hoje é sobre os impactos do uso do celular para as crianças. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Eliane Santa Cecília, que é psicopedagoga. Eliane, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Obrigada, Matheus. A gente que agradece a sua presença. A primeira coisa que eu queria te perguntar é a respeito desse uso do celular, né? Quais consequências esse uso incorreto pode trazer para o desenvolvimento das crianças? O uso incorreto ele vai direto ao tempo de utilização do celular. Porque nós não podemos negar essa ferramenta, nós não podemos negar essa tecnologia. Então, eu costumo dizer que o tempo de utilização e a supervisão é que vai indicar o que é bom e o que é ruim, dependendo dessa faixa etária que a gente vai estar conversando. Porque vai aí de 0 a 12 anos, criança até chegar na adolescência. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde recomenda 0 a 2 anos, 0 tela. 2 a 5 anos é 1 hora máximo com supervisão, com conteúdos lúdicos. E acima de 5, 6 anos, de acordo com a solicitação, às vezes, escolar, porque a escola também faz o uso desse recurso, e do interesse do aluno, lembrando que os conteúdos têm que ser 100% supervisionados. Com certeza. E quando a gente fala desse uso saudável dessa tecnologia, qual que é a sua opinião? Então, na verdade, eu fico pensando, né? Pode estar estreitando, inclusive, a comunicação com pais. Hoje, os pais estão no mercado de trabalho, às vezes até 24 horas. Então, uma das coisas é estreitar esse relacionamento com os pais. Mas não substituir nunca, né? Porque nenhuma tecnologia pode substituir o abraço, o afeto, o olhar, mas é um dos pontos que são positivos. Outros são os conteúdos lúdicos, saudáveis. Para isso, a família precisa de escolher a dedo, né? O que está oferecendo para essa criança em qualquer faixa etária.
Pois é, aproveitando que você mencionou essa questão dos responsáveis, eu queria te perguntar a respeito da segurança. Como essa supervisão deve acontecer ali na prática? Então, Matheus, é um recurso que não deve ficar à disposição. Quem tem que fazer a vigília, o cuidado, é o adulto, né? Então, deixar o celular ou entregar o celular para a criança passar tempo ou pais terem tempo de fazer outras coisas e dar o celular para que a criança possa ali manusear sem esse olho clínico da família é o maior erro que as famílias se encontram. E, na verdade, a criança, quando ela mexe com o celular, ela hoje dá um baile na gente que é adulto. Rapidamente ela percebe os ícones, ela percebe onde abre, onde fecha, ela percebe aplicativos, elas fazem a leitura dos desenhos dos aplicativos, muito mais que a gente, que é adulto. Então, é a supervisão 100%. E essa indicação que você fez já dá um indício, né? Que essa tecnologia não só tem aspectos ruins, mas tem um lado bom também, não é mesmo? Tem, esse lado bom é como eu te digo. Tem muitos conteúdos lúdicos e bem aceitáveis, de acordo com cada faixa etária. Quando a gente fala 0 a 2 anos, tela zero, é porque não tem nenhum sentido uma criança de 2 anos ficar na telinha, sendo que tem outras oportunidades dela brincar, relacionar, desenvolver a linguagem, desenvolver a atenção, desenvolver a concentração, o pensamento crítico. Porque o celular, quer queira, quer não, Matheus, ele tem luz, imagem, som, ele não tem nem cheiro e nem amor. Né? Então, essa questão do cheiro e do amor, do aconchego, é a família que tem que substituir essa hora do celular para a hora do contato, para a hora da conversa, né? Aproveitando o celular quando ele for rentoso para o desenvolvimento da criança. Em que momento? É como eu te disse, momento de pesquisa, momento para falar com a família quando está distante, né? Ou o pai, ou a mãe distante, ou a avó, encurtar alguns caminhos. Mas é coisa de quê? 5 minutos, 10 minutos. E eu fico assim bastante preocupada quando às vezes uma criança fica frente a um computador ou frente à telinha do celular por mais do que esse tempo permitido de 1 hora diária. Porque aí ela vai buscar recursos dentro do equipamento muito fora do que a gente está desejando para eles. Certamente. E fora desse ambiente tecnológico, né, quais são os caminhos ali na vida real, né, digamos assim, para esse desenvolvimento, para que ele ocorra da maneira esperada? Então, olha, são tantas as opções que a gente tem. Ler livros, ir para a praça, andar de bicicleta, brincar com os amigos, criar com sucatas, fazer desenhos criativos, ter a representação simbólica no papel com tinta, com lápis de cor, com massinha, que são coisas tão acessíveis, muito mais em conta financeiramente do que um aparelho celular. Pois é, e quando essas crianças se tornam jovens, né, já passam a ter ali uma idade maior, né, mais conhecimento, né, justamente mais acesso a essa tecnologia, como que fica toda essa história? Essas consequências geram impactos ali também, e como esse uso nessa idade mais avançada também traz problemas. Sim, e aí, Matheus, é um impacto negativo. Outro dia, eu passeando dentro de um shopping, eu vi uma fileira de adolescentes de 10 a 14 anos, uns 5 ou 6, cada um com seu celular, cada um olhando para baixo, sem conversar um com o outro e andando. Eu fiquei olhando e pensei, falei, meu Deus, eles vão tropeçar aí com alguém na frente. E, na verdade, eles aprenderam a olhar na tela e visualizar longe, olhar na tela, visualizar longe. Isso devia ser aprendido para as coisas boas, uma ferramenta boa. Como, por exemplo, eu vou para o shopping, eu preciso do celular? Eu vou encontrar com os amigos, eu preciso do celular? Não. Nessa faixa de 12 a 14 anos, que é a adolescência plena, se isso foi trabalhado lá na educação infantil, isso não aconteceria. Por quê? Porque eles têm outros recursos para formar os amigos.
aquela criança que foi trabalhada com o celular para uso estritamente essencial, ela não vai se tornar um adolescente viciado nas telinhas. Agora, hoje a gente sabe que os adolescentes conversam um com o outro pelo celular, um do lado do outro. Mas eu percebo também que tem famílias dentro de casa que um está num cômodo, o outro está em outro cômodo, também conversam pelo celular. Então, vai da onde? Vai da riqueza do conhecimento, da informação, do seio familiar. Então, eu responsabilizo a família na condução desse excesso de telas na adolescência. Eliane, agora eu te convido a assistir um material que fala sobre o uso das tecnologias para os jovens, como eles estão consumindo esses conteúdos. Eu vejo de tudo um pouco, eu vejo mais coisas de música, um pouco de viagens, turismo, essas coisas. Não tenho um TikToker, assim, um influenciador preferido, que eu sigo geral, assim, mais música que eu vejo. O conteúdo que eu gosto mesmo é de meme, tipo, a pessoa me trazendo alegria, tá tudo certo. Normalmente eu gosto mais de acompanhar sobre lifestyle, pra gente dar uma motivada durante o cotidiano do dia a dia, mas também de coisas que eu gosto muito, o que varia, né? Seja moda, seja da área de TI, que é o que eu atuo também, mas no mais é mais geral, não gosto muito de ficar somente em um influenciador não, mas tipo vários e os que eu mais me identifico, na verdade. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, especialmente falando dos tipos de conteúdos que devem, né, ser consumidos durante a infância e pós-infância também. Enquanto jovens, quais conteúdos você recomenda e quais não são recomendados? Então, na verdade, eu recomendo amor e presença, independente do uso do celular. E se eu tiver que usar um recurso das telinhas, um conteúdo muito bem estudado e trabalhado, um conteúdo lúdico, crianças de 3 a 5 anos, curto, num tempo muito curto, onde a mãe, pai ou o adulto possa supervisionar e estar junto, falar sobre o que estão vendo, né? E o aluno, a criança, pode até participar da escolha, porque hoje tem inúmeros aplicativos que pode ser colocado, mas, primeiramente, pai, mãe, olha o que o seu filho vai ver. Veja as intenções desses desenhos, desses aplicativos, principalmente nessa faixa etária. 5, 6, 7, até 12 anos, já tem conteúdos escolares que podem ser trabalhados. Então, veja com a escola, o que a escola está trabalhando, se a escola recomenda algum aplicativo. Hoje, o uso do celular é proibido nas escolas. Então, é um recurso a mais que a família tem, principalmente, Marcelo, você me perguntou, uma parte boa para aquelas crianças atípicas, que às vezes não conseguem, dentro da sala de aula, absorver conteúdos e que, através do celular, pode lá escolher videoaulas, escolher alguns aplicativos que auxiliam na aprendizagem. Então, focar a ajuda desse recurso tecnológico para aprender a aprender melhor. Excelente, Eliane. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço estar aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada a todos. E o Informativo de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo no WhatsApp, o 34 99639 7880, ou também por meio do QR Code que aparece na sua tela. Mais informações você acompanha às 9 da noite no Jornal da Cultura. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.